y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Algunos han dado su propia vida y otros viven lejos de su familia. También hay los que lo han dejado todo para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus, para você que está aí do outro lado. Meu querido internauta, estamos de volta aqui com o programa Luz para as Nações, o programa diversificado, onde a gente traz aqui entrevista. Quero agradecer a Deus por você estar permitindo entrar uma vez mais aí na sua casa. Hoje comigo a irmã Tereza, mais uma vez, a paz do Senhor, irmã Tereza. Olá, povo bonito, povo de Deus. Um bom dia na paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Lindório. Maravilha. Pastor Antônio hoje está de viagem, né? Ele não está conosco, mas está nos assistindo lá do outro lado. Está lá nas Minas Gerais. Um grande abraço aí para o nosso querido pastor Antônio, que brevemente vai estar de volta. Sábado que vem já estará aqui com a gente. E vamos estar começando o nosso programa, nada mais e nada menos do que com aquela nossa oração inicial. Vamos estar orando nesse momento por você, por sua vida, para que Deus possa estar abençoando a sua vida nesse dia. Oremos. Pai querido, Pai amado, nesta manhã nós te agradecemos por mais um dia, a qual o Senhor assim nos permitiu, Senhor, de estarmos aqui para transmitir um pouco da Tua palavra, falar um pouco do Senhor para esse povo bonito que está aí nos ouvindo nesta manhã, que o Senhor venha abençoar cada um que está no ar nesta manhã, quem não está também, que o Senhor venha abençoar, dar livramento, guardar com o seu grande amor, Senhor. Nós te agradecemos nesta manhã por tudo, por todas as permissões em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, estamos aqui com alguns problemas técnicos aqui, você que está nos assistindo, qualquer problema que vocês observar aí, às vezes tiver uma falta de som, alguma coisa, nos comunique para que a gente esteja organizando aqui. Hoje estamos aqui falando da palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que redime o homem, palavra que transforma vidas. Vai estar conosco hoje o pastor José Pereira. Daqui a pouquinho ele vai estar conosco, já está conosco aqui nos estúdios e vai estar transmitindo aqui para você a palavra de Deus. Existem aqueles que não gostam de falar da palavra de Deus, quando se fala de Bíblia, ele já torce o nariz, fala, opa, esse negócio não é para mim, não quero saber disso. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, ela vai até as juntas e medulas, sabe exatamente as intenções do coração. Meu querido, a palavra de Deus é única, não há barreira que possa impedi-la de prosseguir. Já tentaram destruir? Estamos vivendo momentos na nossa sociedade em que o ser humano em si, ele já não gosta mesmo quando se fala da palavra de Deus, mas estamos vivendo momentos atuais em que as pessoas estão tentando de todas as formas impedir que a palavra de Deus seja anunciada. E nós não vamos jamais parar de falar que a palavra de Deus ela é real. Nós jamais vamos parar de dizer que a Bíblia Sagrada é a bússola do homem que precisa de salvação. A Bíblia Sagrada é o livro dos livros. A Bíblia Sagrada, ela não apenas contém, mas ela é a palavra de Deus para todos que nele crê. E daqui a pouquinho nós vamos estar aqui falando desta palavra. Vamos estar conversando aqui com o pastor José Pereira. Mas falando da Bíblia, eu gostaria de passar para você aí uma canção. Nós vamos começar com uma canção. Falando aqui o seguinte, hoje nós temos evangélicos, né, em todos os setores da sociedade. Há pessoas que criticam, zombam, enfim,
mas o povo de Deus ele tem crescido. E é a canção que nós vamos ouvir. Nós vamos estar ouvindo uma canção e logo após nós estaremos comentando sobre o crescimento do povo de Deus nesse lugar, nesta cidade e pelo mundo afora. Vamos estar ouvindo uma canção e eu volto já. Não saia daí. Foi aquele tempo que o crente era fraquinho, chamado de gente pobre, cafona, o Zé Bobinho. Tem crente lá na fazenda, tem fazendeiro cristão. Na empresa tem muito crente, empregado e patrão. Tem crente telefonista, secretária de diretor, diretor de empresa crente, mas à noite ele é pastor. Tem crente lá no Senado, deputado nem vou falar. Só não tem presidente, orando Deus pode dar. Tem crente igual formiga, tem crente pra todo lado, e onde não acha crente, há sempre um desviado. Tem gente querendo entrar, pode vir que Deus abriga. Tem crente pra todo lado, tem crente igual formiga. Ei, tem abençoado, é os levitas, hein? Tem crente chamado Antônio, mas tem o doutor famoso. Na roça tem crente de enxada, mas tem crente que tem trator. Até na televisão, no rádio e no jornal, o crente é o tempero certo, a Bíblia diz que ele é o sal. Tem crente que é médico, pedreiro e eletricista. Tem crente caminhoneiro, motoboy e taxista. Cantor crente é o que mais tem, vendendo mais de 1 milhão. O crente andava de ônibus, hoje vai de avião. Tem crente igual formiga, tem crente pra todo lado, e onde não acha crente, há sempre um desviado. Tem gente querendo entrar, pode vir que Deus abriga. Tem crente pra todo lado, tem crente igual formiga. Tem crente igual formiga, tem crente pra todo lado, e onde não acha crente, há sempre um desviado. Tem gente querendo entrar, pode vir que Deus abriga. Tem crente pra todo lado, tem crente igual formiga. Tem crente pra todo lado, tem crente igual formiga. Jesús, eres la alternativa. É isso aí, maravilha. Tem crente pra todo lado, tem crente igual formiga, viu? Pra quem não gosta de crente, quer acabar, quer falar que somos aquele povo incômodo que vive enchendo a paciência, então está aí uma canção lá dos anos 80, por aí afora, mas que mostra uma realidade. Hoje, graças a Deus, só falta termos presidente, orando Deus pode dar. É ou não, irmã Tereza? É verdade. Um abraço para nossos ouvintes aí, irmã Tereza. Um abraço para quem está nos ouvindo nesta manhã. Um abraço para a irmã Helena, pastor Vicente. Né? Não podemos esquecer esses dois que estão sempre nos ouvindo. Um abraço para a Neuza, para a Tati. Beijo, Tati. Maravilha. Está aí nossos internautas, irmãos que já estão nos ouvindo. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho vamos estar citando alguns nomes que vai aparecendo para a gente. E que Deus possa estar abençoando a sua vida. Eu gostaria de ler uma porção da palavra de Deus nesta tarde para você, internauta que está do outro lado. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito
querido, nós estamos aqui divulgando nada mais e nada menos do que a palavra de Deus. Eu não sei se você tem uma Bíblia na sua casa. Eu gostaria de perguntar se você costuma ler a sua Bíblia, se você costuma ler, conhecer a palavra de Deus. Às vezes você não tem aquele tempo de estar lendo, vamos dizer que você trabalhe, tem aquela ocupação, mas você pode usar, hoje nós temos a Bíblia falada, né? Não somente, né, irmã Teresa? A Bíblia escrita, nós temos ela falada, coloca no pendrive, coloca o som no ouvido, né? Sai ouvindo. O que você me diz aí sobre a leitura da palavra de Deus, irmã Teresa? É isso aí, pastor Lindório. Temos a Bíblia falada, tem pessoas que não têm tempo de ler, outras têm tempo de ler, mas não gosta de ler. Então, você baixa aí a Bíblia falada e, se puder, vai acompanhando na leitura, porque é melhor, né? Ajuda até mesmo para exercitar. Exato. A memória, a mente, né? É algo importante, né? E assim, o que eu tenho a dizer para você nessa manhã é que a Bíblia, tem pessoas que têm o hábito de ler a Bíblia para receber um livramento, abre a Bíblia ali num certo livro. Um exemplo que o povo gosta de abrir muito no livro, no Salmo 23 ou Salmo 91, né? Achando que a Bíblia, apenas estando aberta ali, você vai ter livramento, você vai se proteger. E não é bem assim. A Bíblia você tem que ler para você ter conhecimento, para você, através do conhecimento, entrando temor, né, no seu coração, para você ir se achegando a Deus, para você ir conhecendo melhor, né, um pouco de Deus, para você ter intimidade com Deus. E diante disso daí, você chegar à sua salvação. A Bíblia é isso. A Bíblia não é um livro que você vai abrir como um amuleto, pôr no criado mudo na cabeceira da sua cama e achar que porque ela está aberta você vai ter um livramento ou o inimigo não vai se aproximar de você apenas por isso. Não. Você tem que conhecer a Bíblia, você tem que estar conectada, né? Você vai ler, você vai ter um certo entendimento, conhecimento e se aproximar de Deus. Isso é o melhor presente, a melhor coisa. Seria como o remédio, né, irmã Teresa? Que a pessoa compra o remédio, sabe que ele é bom, sabe que aquele remédio ele é eficaz para determinada enfermidade, mas é o seguinte, coloque ele na prateleira, deixa ele aberto lá, mas não use não para ver se você vai sarar. Deixa o remédio. Assim é a Bíblia, né? Deixa ela aberta e tranquila, não leia, não estude, não pesquise, não busque ter conhecimento para ver. O senhor me fez lembrar de uma irmã Teresa, que mandou fazer o óculos e a geladeira usou o óculos o ano inteiro. Moral da história, o problema só piorou. Então, assim, a Bíblia não é para ela ficar lá criando pó ou para você abrir ela como amuleto. É para você ler, para você conhecer, para você ter mais vigor na sua alma, para você ter mais alegria. É isso aí. Maravilha. Meus queridos, estamos aqui hoje falando sobre a palavra de Deus, né? De uma forma assim descontraída, brincando um pouquinho, mas falando sério. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Essa semana estive conversando com um grande amigo, quero mandar um abraço aqui para meu amigo Marquinho, que está lá em Palmas, em Tocantins. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele pregava já era pregador, já era um menino que conhecia. Nós trocávamos ideias dentro da Bíblia, nós íamos longe dentro da palavra de Deus. E eu admirava, sabe, irmã Teresa, porque ele era uma criança, ele não era um jovem ainda, ele era um menino com seus 10, 12 anos, não tinha 12 anos de idade, vamos por aí afora, mas já era uma pessoa que, quando você entrava dentro da palavra de Deus, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, e eu gostava de vê-lo pregar. Hoje já um senhor, já casado, com família, e havia muitos anos, já mais de 30 anos que nós não tínhamos contato. E ontem ele entrando em contato comigo, nós estávamos lembrando isso. Ele disse, ele me dizendo, eu estava conversando com minha mãe, com meus irmãos, e nós estávamos falando sobre você. Ele disse, o conhecimento bíblico que o senhor tinha, né? Eu falei para ele, você ainda prega? Porque a pessoa que tem o costume de ler a palavra de Deus, ele não pode perder, não é simplesmente um costume, tem que ser um hábito diário. Ah, mas alguém fala assim, mas eu não vejo você lendo, eu não vejo você com a Bíblia na mão. Nem sempre você está com a Bíblia na mão lendo 24 horas, mas você lê um texto, você passa o dia todo pensando, mastigando aquele texto, remoendo ele, tentando descobrir qual é a verdade que está inserida naquele texto. Você passa o dia pensando naquilo, e isso você está simplesmente fazendo o que a Bíblia diz lá no livro dos Salmos,
Salmos, quando diz que na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então você precisa ler e estar procurando entender aquilo que você leu. Você precisa conhecer. Eu conversando com um rapaz, um amigo meu, eu disse, você tem uma Bíblia? Ele disse, rapaz, já ganhei 5. Alguns amigos dele que são evangélicos, são crentes, já deram Bíblia para ele. Falei, você já leu alguma? Ele disse, nenhuma. Falei, então, meu querido, está perdendo tempo. Falei, começa a ler isso aí, começa a ler a Bíblia. Porque tem pessoas, pastor Lindório, que acham que o fato de ter uma Bíblia, ele já está salvo. Ou o fato dele ter uma Bíblia, ele já é uma pessoa protegida. Como eu acabei de falar, tem um rapaz lá no meu serviço, porteiro, e eu comecei a falar das coisas de Deus, e ele ficou parado olhando para mim, e ele falou assim, mas eu acho tão bonito falar assim, eu queria falar igual você. E eu falei para ele, você tem Bíblia? Ele falou, não. E eu dei uma Bíblia para ele, né? E aí, outro tempo, eu perguntei para ele assim, passou uns 3 meses, eu perguntei para ele assim, e aí, já leu a Bíblia? Está lendo? Não li não, ela está aqui, quer ver? Vou te mostrar. Quando eu abri a Bíblia, pastor Lindório, toda mofada, de tanto que ficou na mochila. Meu querido, então, se você tem Bíblia, muito, né? Se você tem Bíblia, leia a Bíblia, realmente não resolve mesmo. Meus queridos, vamos estar ouvindo mais uma canção, sabe o que acontece? A gente fica lembrando que era os primórdios tempos, irmã Tereza, quando as igrejas eram pequenas, não eram igrejas grandes. Às vezes o pastor não tinha um estudo, assim, vamos dizer, um estudo aprimorado, era simples na sua simplicidade mesmo, de falta de conhecimento secular, mas tinha unção de Deus. E às vezes ele abria a Bíblia lendo, vamos dizer aqui, livro de Deuteronomio, livro de Êxodo, Eixodo, né? Trocava-se tudo, mas quando abria a boca para pregar a palavra de Deus, havia unção de Deus na vida daquele pastor. As pessoas, quando iam cantar, tinham aquela unção. As igrejas eram pequenas, eram igrejas humildes na sua simplicidade, mas havia a operação de Deus. Isso, vamos relembrar isso aí numa canção com Mara Lima. Eu volto já, não saia daí. Na volta, vamos estar aqui mandando aquele abraço para você, meu querido internauta que está aí do outro lado. Casinha velha, estrutura de madeira, cobertura de esteira, feita de barro e capim. Pode ter algo mais bonito neste mundo, por ti tenho amor profundo e jamais vou te esquecer. Casinha velha que já foi apedrejada, tu és minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada, sem varanda, casinha humilde, só saudades que restou.
uma maravilha, coisa boa a gente ouvir essas canções que lembram o tempo que a gente entrava naquelas igrejinhas de chão. Era uma bênção de Deus. Deus estava ali sempre fazendo maravilha. E Deus continua fazendo maravilha até hoje. É porque as pessoas atualmente não observam o que Deus está fazendo no meio do seu povo. Meus queridos, já está comigo aqui o pastor José Pereira. Paz do Senhor, pastor José Pereira. É um prazer tê-lo conosco aqui. A satisfação é minha. Amém. Muito obrigado por ter nos convidado para estar aqui nessa. Hoje aqui ladeado não está o pastor Antônio, mas está a missionária Tereza, viu? Paz do Senhor, pastor Pereira. Paz do Senhor, irmã Tereza. Uma honra ter o Senhor conosco. Digo mesmo. Pastor Pereira, nós estamos aqui hoje com um programa falando a respeito da palavra de Deus, porque é o seguinte, a palavra de Deus é a única solução para o ser humano, né? Assim, olhando do prisma espiritual. Em qualquer situação, a palavra de Deus ela tem resposta para todas as situações, para tudo. Eu creio que porque Deus ele sempre quis interagir com o povo, né? A gente sabe que quando Deus criou o homem, ele sempre quis dialogar com o homem, ele sempre quis ter o homem ao seu lado, conversando com ele dia a dia. Mas o homem pecou, e o pecado trouxe tanto problema, tanta catástrofe, tantas coisas. E o que acontece? Hoje nós vivemos, pastor Pereira, momentos... Vamos citar o nosso país, onde crises, vamos falar aqui sobre crises. A palavra de Deus ela abrange tudo, ela dá solução para tudo. Mas falando de crises, o senhor observa, não sei se você observou, que, olhando para a nação de Israel, lendo na Bíblia, que nós estamos citando aqui a palavra de Deus, entrava e mexia, o povo de Israel estava passando por uma crise tremenda. Eram situações de conflitos internos, políticos, familiares, enfim, tudo porque simplesmente saíam da palavra de Deus. O que o senhor pode nos dizer a respeito disso aí? Sobre crise, num contexto geral. Toda crise que o homem atravessa são resultado de suas atitudes, né? Das suas decisões tomadas. Na verdade, toda crise que a humanidade atravessa é resultado do afastamento dessa criatura, quer dizer, o distanciamento de Deus, né? A crise, na verdade, ela não é atual, né? A crise ela já vem de longas décadas, né? Quando o homem caiu, fracassou, a crise começou. Correto. É milenário. Eu entendo que a crise, eu quero dar a resposta a uma pergunta que eu mesmo vou fazer para mim mesmo. O que é uma crise? A crise é quando o homem começa a contrariar tudo que é correto. Deus estabeleceu o homem sobre a terra, o homem viveu em plena felicidade. Mas com a contradição, isto é, o homem entrou na contramão e logo veio a crise, né? Exato. Quer dizer, saiu dos trilhos e veio a crise. E diante da sua pergunta, nós temos o exemplo, né? O próprio reino de Israel, na época, quando a Bíblia diz que o rei Uzias faleceu, naquela época o reino de Israel estava sofrendo uma crise aguda. A palavra de Deus deixa bem claro no capítulo 1 até o capítulo 9, que naquela época a injustiça passou a ser taxada como correto. Você já havia uma inversão de valores já naquela época, né? O que era certo passou a ser errado. E o que era errado era certo. E o profeta Isaías começa a ver a situação caótica do povo, a situação do povo afastando de Deus, distante de Deus. E o poder judiciário daquela nação e legislativo estavam corrompidos. Inclusive, as autoridades espirituais também estavam corrompidas, né? E Deus, na realidade, precisava de um guia para guiar o seu povo, alguém para se manifestar e pronunciar. Que pudesse realmente falar daquilo que era correto, né? Exatamente. Então a Bíblia diz que o rei Uzias faleceu e o profeta Isaías teve um encontro com Deus no santuário. Olha, logo no santuário. Melhor lugar. Né? E naquela ocasião, o profeta, quando entra no santuário, ele ouve um cântico. O cântico não era os levitas que estavam tocando no pátio.
Bíblia diz que o cântico era tão poderoso que a terra tremeu, os umbrais do santuário se moveram, a voz dos que cantavam. E de repente Deus descortinou o véu do santuário e ele viu Deus assentado sobre a arca. E ele viu o Shekinah de Deus, a glória do Eterno. E ele ouviu uma voz dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quer dizer, era uma situação de crise. A crise que Israel estava atravessando, ela não era somente espiritual, nem em questões de justiça social, mas estava também enfrentando uma crise externa também. Sim, havia uma crise política, né, muito forte. O rei da Síria estava constantemente ameaçando invadir o território de Israel. Como de fato, mais tarde... Futuramente veio a invadir. Aconteceu. Né? Então, naquele momento, quando o profeta, ele ouve o cântico, ele vê Deus, e ele ouve uma voz dizendo: quem enviarei, quem há de ir por nós? A Bíblia diz que após o anjo trazer uma brasa viva e tocar nos seus lábios, porque naquela hora, quando ele viu a glória do Eterno, ele se sentiu um homem impuro, né? Uma coisa interessante aí, né? A primeira coisa que ele observa é a pecaminosidade dele e do povo. Exatamente. Né? E uma coisa que me chamou a atenção nessa palavra impuros, quando ele viu a glória do Eterno, ele disse: ai de mim que vou perecindo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Exato. Ele via que a nação estava corrompida, né? Exatamente. E ele também estava no meio. Estava no meio. Estava no segmento também, né? Sim. Desviando. Né? Então estava sendo influenciado. Exato. Eu sou um homem de lábios impuros, ele confessou. Uma coisa que o senhor disse aqui, interessante, ele estava sendo influenciado, ou seja, a gente observando hoje, há uma grande influência, né, na sociedade que faz com que a pessoa desvirtue dos seus pensamentos. Exatamente. Né? A influência, ela faz isso. A ideia, na realidade, de tantas ideias que o mundo prega, que contrariam a vontade de Deus, os planos de Deus, que na realidade os homens podem até idealizar, mas contrariar nunca vão conseguir. Exato. Eu já falei em algumas ocasiões e repito: o ser humano é que necessita de Deus. Deus não necessita do ser humano. Existem algumas pessoas que pensam que Deus é um coitadinho, Deus está precisando de um favor dele. É como se Deus estivesse lá no templo, precisando de uma esmola dele. Infelizmente tem alguns segmentos espirituais, aliás, alguns segmentos cristãos que pregam isso, né? É verdade. Eu perguntaria a você que está me assistindo: respira bem fundo aí. Respira bem fundo. Quem precisa de quem aí? Você precisa de Deus, é Deus que precisa de você. O que a irmã Tereza pensa a respeito, irmã Tereza? Quem precisa de quem? Obviamente, nós precisamos e dependemos 100% de Deus, né? Aí eu vejo, eu fico analisando que quando Isaías diz assim: eu sou um homem de lábios impuros, havia uma certa influência, né? Isaías, pelas suas expressões, estava sendo influenciado. E interessante é que Deus precisava de um homem para conclamar, para contestar os erros que estavam sendo praticados naquela nação. Correto. Para contrariar tudo que estava sendo pregado, tudo que estava sendo praticado. Só que um homem de lábios impuros... Como iria fazer alguma coisa? Quer dizer, eu entendo isso, que não pode uma pessoa injusta, que tem um currículo ruim, querer ser defensor da justiça. Fica complicado o negócio, viu? Está entendendo? Então, para mim ser defensor da justiça, de tudo que é certo, eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que ser o exemplo para que as pessoas possam se espelhar em mim. Corretíssimo. Então, isso foi um dos temores de Isaías. Quando Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem semelhante a eles. Ou seja, eu não tenho condições de estar à altura, né? De exercer aquilo que Deus pode exigir de mim. Só que aí, o Eterno, ele... Eu não quero dizer, Deus tem uma carta na manga. Deus tem plano A, Z, B e mais alfabetos. Ele é dono de tudo, né? Pastor Pereira, mas o senhor
acha que hoje, nos dias de hoje, os dias atuais, como o senhor vê a situação que nós estamos vivendo? Porque existem grandes homens de Deus ainda, muitos homens e mulheres de Deus. Mas o senhor acha que Deus ainda está à procura de homens que ele possa contar para que venha combater toda essa corrupção, toda essa crise, alertar o povo? O senhor acha, o que o senhor me diz? Olha, irmã, a Bíblia diz que Deus está sempre à procura de fiéis, né? Os meus olhos procurarão os fiéis da está terra. registrado que o Eterno diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Esse termo "está comigo" não quer dizer estar com ele, morrer e estar lá comigo. Não. O sentido da frase é bem simples, é bem claro. O Eterno está à procura de pessoas que estejam ao seu lado, para defender os seus ideais, para defender os interesses dele. Então, Deus, na realidade, sempre existiu e sempre vai existir homem de Deus. Quando realmente eu falo em homem, todos os estou falando lugares. em termos genéricos, homens e mulheres. Sim. Deus sempre tem. Sempre tem uma Débora, sempre tem uma Ruth, sempre tem. Em todas as épocas, pastor e irmã Tereza. Em todas as épocas da história, principalmente quando se envolve os fatos históricos bíblicos, mas em toda a história da humanidade. Deus, nas mais profundas crises que existiram, Deus sempre teve alguém. Deus sempre tem alguém. É o caso que às vezes alguém pergunta, mas por que Deus permite a pessoa estar numa situação daquela, sofrendo tanto, e ele não tira de lá? Porque ele precisa dele lá. Para o momento certo, na hora de agir, na hora de fazer alguma coisa diferente na nação, ele tem alguém plantado lá dentro. Exatamente. Isso é... Exatamente. Então, quando Isaías, eu quero me ater aqui neste assunto, para trazer um esclarecimento melhor para os nossos ouvintes, porque muitas pessoas estão nos assistindo aqui. Sim, temos bastante pessoas aqui. Já vou mandar alô para eles. Deus abençoe a todos os irmãos, meus queridos irmãos, que nós convidamos. Tem gente lá, Presidente Prudente, me assistindo lá da igreja do pastor Samuel Padilha. Deus te abençoe, meu irmão. Um abração aí, pastor. Provavelmente vai estar aí agora no mês de novembro, viu? Deus abençoe vocês, aí em Presidente Prudente. Então, eu quero me ater a este assunto, porque é um assunto que condiz até com a situação do mundo atual. Sim, que está se passando, né? Quando Deus diz assim, quando o profeta foi redimido, porque a Bíblia diz que na hora que ele clamou por socorro, quando ele viu, imaginou que ele ia morrer, porque tinha visto Deus, ele viu a glória do Eterno, então saiu um anjo da banda do altar, com Atenas, né, que é uma peça que era utilizada no santuário, servia para mexer com o braseiro, né? Isso, semelhante a uma tesoura. E foi lá e pegou e tocou nos lábios dele. E naquele momento, quando ele está clamando, o anjo diz assim: olha, vê que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Ou seja, agora você pode estar à altura para falar o que eu quero. Você se tornou apto agora. Exato. Para falar, para defender os meus interesses. Você está pronto agora para anunciar a mensagem que eu quero transmitir a esta nação. Foi um salvo-conduto, né, que Deus deu ali, né? Exatamente. Ou seja, como um indulto presidencial. Perdoou tudo. Então, nós estamos vivendo um período de urgência, um momento, não só no Brasil, mas no mundo. No mundo, pastor. No mundo. O mundo está vivendo situações... Bom, eu olho o seguinte, nós estamos falando aqui de passado, certo? Estamos comentando aqui o que aconteceu na nação israelita por causa da desobediência à ordem de Deus. Sim. Né? Por causa da desobediência à ordem de Deus. Então, isso estamos falando do passado. Só que, é como o senhor mencionou, o problema não vem de agora, ele vem de lá. Exatamente. Vem lá do Éden, desde quando o homem pecou. E o homem nunca parou de pecar. Não. Né? E Deus sempre, no meio desses homens pecadores, Deus tem escolhido homens para fazer diferença. No meio de uma sociedade corrupta. E estamos vivendo, agora vamos chegar nos dias atuais, vamos transportar para os dias atuais. Estamos vivendo momentos em que a situação, ela exige a mesma coisa, que homem se posicione diante de Deus, reconhecendo o seu próprio erro primeiro. Eu fico observando assim, que tem coisa que me dá até vontade de rir, né? Mas é uma coisa muito séria. Eu estava pensando aqui, Adão, você vê o grau de
pecado e de profanação, o grau de desobediência e de má conduta que o homem hoje está envolvido. Adão, quando ele pecou, ele se sentiu despido, ficou com vergonha, né? Exato. Coisa que ele não conhecia, né? Algumas pessoas têm vergonha de andar vestido, né? Isso, hoje eu invertei o processo. A inversão de valores. Ao contrário. Eu fui pregar numa igreja agora recente, um pastor amigo meu estava me comentando que quando ele vinha passando na rua com o carro, uma senhora até já de idade, passou na rua normal, só com a saia e sem nada por cima, enfim. Meus queridos, vamos mandar aqui um alôzinho, pastor, tem pessoas aqui nos ouvindo, a irmã Lúcia de Queiroz está lá no Rondônia nos ouvindo, Cruzado Evangelista, pastor Antônio Rito, meu companheiro, daqui a pouquinho estamos comentando aqui do seu trabalho que vai ser feito aí. Pastor José Neto, lá em Portugal, um abraço para o meu querido amigo pastor José Neto, lá em Portugal, que está me ouvindo lá. Pastor José Neto foi o que me consagrou ao pastorado, lá na Convenção da Assembleia de Deus em Portimão, em Portugal. Márcio Rodrigues está nos ouvindo, que Deus abençoe. A Lúcia de Queiroz, Márcio Rodrigues está aqui, né, ouvindo a gente. O pastor Adil Cirilo, lá em Sorriso, no Mato Grosso. Maria Helena, Rejane. Ei, irmã Rejane, um abraço. Irmão Antônio Santos está nos ouvindo. Merivan, lá na Espanha, que Deus abençoe. Muita gente aqui nos ouvindo aqui fora. O pastor Salomão, lá na Espanha, também nos ouvindo. O Gibson também nos ouvindo. Maravilha, viu? Que Deus abençoe. A irmã Deusuíte está nos ouvindo. Né, o Paulo Leandro, lá em Dom Eliseu, no estado do Pará. Oh, saudade desse rapazinho. A última vez que eu o vi, ele tinha, se não me engano, 4 meses de nascido. Sim. Já vai muitos anos, viu? Já está um rapazote. A cantora Elaine Cristina está me ouvindo lá em Goiânia. Que Deus abençoe. Maravilha, viu? Um grande abraço para todos vocês que estão nos ouvindo aí. Nós vamos estar ouvindo mais uma canção. E logo em seguida estamos de volta falando sobre crise. Agora nos dias atuais. Desde o começo do mundo existem as escrituras. Por esse globo terrestre já se fez muitas leituras. Já escreveram poesia, romance, livro de guerra. Hoje eu vou falar do livro mais importante da Terra. O livro que me refiro, se quiser saber o nome, é o mapa da estrada, o mais temido dos homens. Esse livro mostra o rumo, a partida e a chegada. Ele é o maior do mundo, é a nossa Bíblia Sagrada. Muita gente já tentou falar que tudo era mentira, que não tinha fundamento o livro da profecia. Na verdade, até hoje ninguém pôde impedir, pois tudo que está escrito continua a se cumprir. Avançando em sua frente, serve como experiência que a Bíblia é verdade. O avanço da ciência
se tornou realidade. Para ser objetivo dessa forma, creio eu, a Bíblia é mais que um livro, é a palavra de Deus. É comida pro faminto, é água para o sedento, pois tudo que está escrito na Bíblia tem fundamento. Mas existe uma promessa que nem a todos agrada. Cristo vem buscar o povo, é a sua igreja amada. Quando isso acontecer, quem ficar aqui vai crer na nossa Bíblia Sagrada. Jesús, eres la alternativa. Ok, maravilha, coisa boa, viu aí? Falando sobre a Bíblia Sagrada ao som da viola, viu? E atrás de um fogãozinho de lenha, cafezinho quente. Falar nisso, cafezinho faltou aqui, né? Meus queridos, estamos aí falando sobre crises, e comigo aqui o pastor José Pereira e irmã Tereza, né? E os internautas já estão interagindo. Tem uma pergunta aí, parece, pastor Pereira. Tem um internauta aí que está fazendo uma pergunta, ele está perguntando qual a maior dificuldade que temos hoje em dia para ganhar almas para Cristo. Olha, a pergunta vem aqui, estou vendo aqui a pergunta do meu nobre irmão. A maior dificuldade que nós temos para ganhar alma hoje é a falta de disposição. O Evangelho nunca mudou. O Evangelho nunca vai mudar, vai ser o mesmo. É sempre o mesmo. A palavra de Deus falada, ela tem efeito. Qualquer esquina, qualquer lugar que você falar de Jesus para um pecador, a mensagem do Evangelho ela vai ter efeito. Exato. Isso porque é o exercício da minha vida diária, né? Vivemos assim, né? Vamos dizer assim, vivemos assim. Vira e mexe, querendo ou não, conversando com uma pessoa ou outra, já estamos falando Exatamente. De Jesus, já estamos falando de Jesus salva, Jesus liberta. A conversa é diferente, é verdade. A maior dificuldade que tem hoje é a falta de disposição. As pessoas ficam enclausuradas dentro de uma igreja, dentro de um templo, esperando um pelo outro, né? É verdade. Esperando que um tome a iniciativa, que alguém tome a iniciativa. E o tempo passa, o ano passa e às vezes tem lugares que uma alma não se converte. Verdade. É disposição, né? É, falta da disposição. Meus queridos, é o seguinte, nós estamos falando aqui sobre a crise, não é uma entrevista que estou fazendo com o pastor Pereira, nós estamos aqui fazendo um bate-papo, um diálogo, nós vamos estar te convidando aqui para uma entrevista, aí sim, o senhor vai apresentar aqui os materiais que o senhor possui, falando sobre cruzadas que o senhor faz, enfim, aquilo que Deus tem feito na sua vida, vai ser outra história. Vai estar o pastor Antônio Rita também. Hoje é só mais para a gente descontrair, os irmãos conhecer o senhor aqui. Quem quiser aqui contato com o pastor José Pereira, nós vamos passar o telefone dele agora para você. Qual é o número do telefone do senhor, pastor Pereira? Quem quiser convidá-lo para pregar, pregador de cruzadas, viu? Não preocupe não. O preço dele é baratinho, viu? Se quiser arrumar um avião, um carro bacana, ele não importa com isso não, mas ele vai. Meus queridos irmãos, o pastor Lindório está brincando. Isso. Só para quebrar um pouco o gelo aqui da... Até porque não tem nem gelo aqui, né? Não, graças a Deus não. Mas meu telefone é o código 11 aqui em São Paulo. Isso. A operadora TIM 987 94 31 97. Maravilha. Esse é o meu contato. Já vai estar na telinha aí para você ouvir. Se quiser me encontrar no Facebook, pode procurar lá José Pereira e vai me achar. Também tem meus vídeos, né, das cruzadas que eu realizo, que tem como tema Cruzada Chamas para as Nações. É só uma observação aqui, pastor, para algumas pessoas que estão me assistindo, não levar a sério, né? Sim. Nós estamos fazendo uma brincadeira aqui. Eu não cobro para pregar, né? Exato. Eu deixei a itinerância já faz uns 6 anos que eu deixei a itinerância, parei para estudar, porque eu tenho projetos de longo alcance. E quem quiser me convidar, é claro que a gente vai. Com todo prazer, essa é verdade. E a gente vai apresentar o projeto da gente. Nós temos um projeto aí.
Em outra ocasião, eu quero vir aqui falar desse projeto. E vai estar aqui com a gente falando, aqui é só descontraindo, brincando, mas quem quiser convidá-lo para pregar na sua igreja, em uma festividade, pastor José Pereira é um grande amigo, conheço já para mais ou menos 4 ou 5 anos que a gente conhece um ao outro, não o conhecia, vim conhecê-lo aqui em São Paulo. Tive o privilégio de trabalhar com ele numa cruzada lá no estado do Piauí, no Impacto Pentecostal, né, pastor? Foi uma bênção. Vamos repetir a dose ano que vem, se Deus quiser. E é uma pessoa que ele vai porque tem amor para pregar a palavra de Deus, ele vai com disposição e amor pelas almas. Mas deixando agora o assunto aqui de lado, vamos voltar ao que nós estávamos conversando, pastor, sobre crise. Pastor, o senhor me autoriza a enviar um abraço aqui para o Maurício? À vontade, fique à vontade. Pastor Pedro Henrique, lá em Alagoas. Oh, maravilha. Lembro sim. Aquele moço bem baixinho, né? Lembro, que ficou na sua casa uns dias, né? Um abraço também para a minha prima lá em Fortaleza, a Terra do Sol. Também um abraço também para o irmão Celestino, que está me assistindo, meu irmão nigeriano. God bless you, brother. Aleluia. Thank you. Pois bem, pastor, voltando à sua pergunta sobre crise. A pergunta agora, nós falamos sobre o passado, pastor. Vamos falar aqui sobre o futuro? Sim, muito bem. O futuro, todos que leem a Bíblia, todos os cristãos já têm ciência do que vai acontecer no futuro. Toda essa baderna que estamos vivendo no mundo atualmente são acontecimentos que estão dando ocasião para Jesus vir e demolir todos os grandes líderes mundiais. Com certeza. Porque sempre nas grandes crises surge alguém para acertar o que está errado. Correto. E a crise daqui para frente, situações mais agravantes, aliás, a situação vai se agravar mais ainda daqui para frente. Ninguém pensa que as coisas vão normalizar assim, né? Os trilhos, vai dar tudo certo. Se isso acontecer, então a Bíblia não é verdade. Então a tendência é o mundo mergulhar em uma grande crise. Por quê? Porque com o mundo mergulhado numa grande crise, vai surgir um salvador temporário, que é o anticristo. Correto. Que está lá em Filipenses, né? Exatamente. Filipenses. O anticristo vai se manifestar como salvador do mundo. O anticristo vai fazer um acordo de paz entre Israel e os palestinos. É uma coisa que nenhum grande líder chefe mundial conseguiu até hoje. E tem tentado, né? E tem tentado. E Paulo Paulo mencionou isso em uma das suas cartas. Sim. Ora, ele disse que quando houver paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição. Repentina destruição. Onde é que está o barril de pólvora do mundo, do planeta? Lá no Oriente Médio. Oriente Médio. No Oriente Médio é onde está o barril de pólvora do planeta. Então, o anticristo ele vai conseguir fazer aquilo que muitos líderes mundiais não conseguiram, um acordo de paz temporário. Israel vai acreditar temporariamente, mas logo vai quebrar esse acordo, então haverá aí chamada Guerra do Armagedon, uma grande batalha. Será um período em que Cristo, no final dos 7 anos de governo do anticristo, pelo que a Bíblia fala, serão 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio será de grandes conflitos. Então cumprirá-se o Salmo 121, quando Israel estiver cercado pelas nações. Está lá o que o salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Israel reconhecerá o Messias, Jesus como Messias. Ou seja, é um salmo profético. Ele é um salmo profético, né? Um salmo profético. Então o próprio Zacarias profetiza sobre essa volta de Cristo. Quando ele descer sobre o Monte das Oliveiras, e ali onde vai estar também um cumprimento profético também lá do livro de Daniel, do sonho, né? Sim, Nabucodonosor. sim. A estátua sendo quebrada. Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de bronze, pernas de ferro e barro. E a Bíblia, e no sonho, Nabucodonosor viu uma pedra, né? Sim. Que saía, uma pedra que era tirada sem mão, e acertava o pé da estátua. E a estátua era demolida, e a pedra ela se transformava, ela se desintegrava, formando um grande se tornava um monte muito grande que enchia toda a terra.
Essa pedra que vai se desintegrar sem mão, que vai ser lançada sem mão, que vai se desintegrar, representa Cristo, que vai demolir todos os governos grandes mundiais. líderes mundiais, irão cair por terra. E a pedra que vai se encher vai toda encher a toda a terra, representa o conhecimento de Deus que vai encher toda a terra. Aí não haverá ideologia de gênero, aí não haverá, graças a Deus, vai acabar tudo isso, que vai suplantar a ideia do governo de Cristo. Correto. Então, tudo que nós estamos vendo aí é apenas um Prenúncio. prenúncio do que vai acontecer. Quando Cristo descer sobre o Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que ele não vai. A única guerra na Bíblia, nesse dia, será a única batalha que não vai soltar um tiro de canhão, nem um tiro de fuzil, e nem disparar um míssil, porque a Bíblia diz que Cristo sairá uma espada da sua boca, quer dizer, uma palavra da sua boca. Palavra. E os olhos daqueles que estão pelejando contra Israel, que é um país que é odiado por muitos, vai apodrecer na própria órbita. Eu não sei, mas parece-me que a irmã Tereza está com alguma pergunta ali na boca para fazer ao senhor. Vamos ver. Pastor Pereira, o senhor, na sua opinião, escatologia fala sobre a vinda de Jesus, é lógico, e eu acredito que traz mais temor ao crente. Na sua opinião, o senhor acha que a igreja está falando pouco, está pregando, as igrejas estão pregando pouco sobre escatologia, sobre a vinda de Jesus? Eu gostei muito da pergunta, pastora. Se eu pudesse mudar o sermão da igreja hoje, mas o meu sermão é esse, porque eu sou um pregador apostólico. Aleluia. As minhas mensagens, Jesus, eu gosto de falar do Calvário, ressurreição, a volta de Cristo e arrebatamento. São 3 mensagens que não saem da minha boca. A mensagem da cruz, né? Mas a sua pergunta é interessante hoje. Nós estamos vivendo um cristianismo aqui no Ocidente, um cristianismo muito defasado. E um cristianismo que está em crise. E a culpa disto é de alguns líderes que usam a Bíblia para se beneficiar. Ora, quais as mensagens hoje que a gente ouve no púlpito? A coisa mais difícil que tem é você hoje ouvir uma mensagem sobre o Calvário. Verdade. A coisa mais difícil que tem. Você pode ligar a tua TV, a tua televisão, visita a igreja mais próxima da tua casa. Você só vai... Quais os tipos de mensagens que você vai ouvir hoje nos meios de comunicações? Venha para a sexta-feira da bênção. Venha para a sexta-feira, para a quinta-feira, do encontro com os empresários. Venha receber a sua casa. Venha receber a chave do seu apartamento. E as pessoas estão sendo levadas por esse tipo de mensagem, estão recebendo uma mensagem cujo reino delas é aqui na terra. Sim. Elas esquecem que há o futuro, que nem a senhora acabou de mencionar. Escatologia fala sobre as coisas do futuro. Quer dizer, fala sobre as coisas das últimas coisas, sobre os assuntos que tratam sobre as últimas coisas. E nós, os cristãos, devemos estar atentos. Nós estamos vivendo hoje, nossos púlpitos só tem mais a mensagem de autoajuda. Sim. Parece que os cristãos andam capengando em cima da corda. Não tem mais força, não tem mais vigor para orar, não tem mais entusiasmo, não tem mais interesse por Deus. Então, hoje, para ir na igreja, precisa a pessoa receber uma proposta, uma propaganda de que se ela for lá, ela vai ser beneficiada. Ao contrário, eu não tenho que ir no templo para receber nada. Por causa do benefício, né? Não, eu não tenho que ir no templo, na igreja, para receber nada. Ao contrário, a Bíblia me mostra o contrário. Eu tenho que ir na Bíblia, na igreja, para me doar. Doar, para me doar, para mim doar. E não é eu receber. Então, porque Deus não faz barganha com ninguém. Deus não é barganhador, então, não. infelizmente, essas mensagens sumiram de muitos púlpitos. Eu não digo de todos, é claro. Existem alguns segmentos cristãos, igrejas, cujos líderes são pessoas sérias, e essas mensagens prevalecem no púlpito de suas igrejas. Mas, infelizmente, o evangelho em muitos locais hoje estão sendo negociados e as mensagens mudaram, porque as mensagens estão sendo dirigidas para um público, as pessoas estão pregando aquilo que o público, que é de interesse do público. Né? Exato. Infelizmente, é o que nós estamos vendo hoje. Vivenciando isso aí, é o evangelho light.
onde as bênçãos estão sendo pregadas mais do que a realidade daquilo que a Bíblia diz. Ou seja, a pessoa não prega mais sobre o pecado. Eu vou contar um exemplo que eu tive ontem. Eu conversando com um amigo meu, é crente. E eu falando sobre a palavra de Deus com ele disse, olha, eu falo a verdade para o senhor. Falando assim, meio baixo, porque tinha um rapaz próximo lá. Ele disse, esse rapaz que trabalha comigo, já tem uns 2 anos que o rapaz trabalha comigo. Ele não sabe que eu tenho uma Bíblia ainda. Eu não vou falar para ele. Ele não gosta, ele não quer, então, para que eu vou falar? Em outras palavras, ele está privando uma pessoa de ouvir a palavra de Deus, porque a igreja em que ele está, no momento, ela não quer que se divulgue dessa forma. Ele prega o seguinte, você tem que ir lá, você dá o melhor que você ganha, e Deus vai te dar a casa que você precisa, você dá uma oferta gorda que você vai receber, por aí afora. Mas realmente mostrar a palavra de Deus, não. Ele, 2 anos que trabalha com ele, é empregado dele, não sabe que ele tinha a Bíblia. Eu falei, pois é, ele já conversou comigo, eu já falei para ele de Jesus, já convidei ele para ir na igreja. Infelizmente, a senhora ia fazer uma pergunta? Não, eu ia só complementar estamos Fique à vontade. Hoje em dia um evangelho de nada a ver, né? Tem nada a ver. Ah, mas isso não tem nada a ver, tem nada a ver. É aquilo que nós ouvimos o moço que estava fazendo evangelismo ali na estação. Jesus, ele não olha para a aparência, ele quer só o coração, né? E infelizmente hoje tem muita gente indo por esse caminho, de tem nada a ver, Jesus quer o coração. Mas nesse negócio de tem nada a ver, acaba também sujando o coração, né? É a minha forma de pensar. Tem um versículo na Bíblia que está lá em São Mateus, o Evangelho que escreveu o apóstolo São Mateus, no capítulo 3, aliás, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso fala do interesse de Deus. Este versículo está baseado no interesse de Deus. Quando nós estávamos falando aqui sobre esse tipo de evangelho que está sendo anunciado hoje através de muita gente, usando os meios de comunicações e o púlpito de suas igrejas, não quer dizer que Deus não faça o homem prosperar. Ao contrário, a nação de Israel é um grande exemplo de prosperidade, de uma nação abençoada. Até porque, quando Deus chamou Abraão, Deus disse assim: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus disse, bendita será em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus não estava dizendo em ti serão salvas todas as famílias da terra. Não, estava dizendo que todas as famílias da terra seriam beneficiadas através da descendência de Abraão. E aí, quando a gente vai olhar pelo contexto histórico, de onde veio o celular, de onde veio a eletricidade, quem descobriu, quem inventou, tem uma porção de coisa. Tudo aí são criação de descendentes de Abraão. Sim, a verdade verdade. Então, quando nós vemos esse tipo de evangelho sendo pregado atualmente, algumas pessoas deixaram de buscar o interesse de Deus para buscar seus próprios interesses. E existe essa ideia de algumas pessoas, por viver um evangelho tão fragilizado, elas acham que simplesmente dar o coração, não se preocupar com a aparência, é claro que tudo origina-se no coração. Quando o efeito do evangelho é causado dentro da pessoa, no interior, logo isso vai aparecer externamente. Verdade. Está entendendo? Porque é a fonte da vida. Quando o evangelho penetra no coração do ser humano, logo também a sua aparência, alguma coisa vai aparecer na sua aparência, seu comportamento, a sua conduta. Com certeza. É claro que a diferença entre justo e ímpio não se refere numa vestimenta, mas a vestimenta, a pessoa que se conduz de maneira correta, ela procura também se vestir de maneira correta. Sempre. E também testemunhar, né? Porque se eu na realidade experimento o evangelho, eu experimento o amor de Deus, eu quero que o meu vizinho também experimente aquilo de bom que eu estou experimentando. Não é esquecer de anunciar, de falar, né? Então eu tenho que falar tudo aquilo de bom que está dentro de mim. Não tem pessoas aí que ficam falando
do time dele que ganhou, no dia seguinte, por que não fala de Jesus, que é mais importante? É a melhor coisa que tem. Mas é aquela história, se nós podemos falar do time, podemos falar da festa que foi, falar de algo que aconteceu, meu querido, a melhor coisa que acontece na vida de uma pessoa é Jesus salvá-lo. E isso é o que nós temos que transmitir 24 horas. É a nossa obrigação transmitir isso 24 horas. Eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Ruth Costa. Oh, Glória! E também para o seu esposo Adalto. A irmã Ruth é a nossa vereadora. Aleluia, aqui na sim. capital paulista. E aproveitando, viu, pastor Pereira, um abraço aí para o pastor Zé Wellington, né, pastor Wellington Júnior, pastor... A irmã Ruth é filha do pastor Zé Wellington. Nosso pastor Isso, nosso pastor presidente, né? É uma bênção de Deus para nossas vidas e para nossas famílias. Nosso amigo pastor José Zé Neto. Nobre família. Também o pastor Jonatas, lá na cidade de Ubaíra, no estado da Bahia, lá onde o Brasil começou. Pastor Roberto Mendes também, lá no São Lucas, setor do São Lucas. Deus te abençoe, pastor Roberto. Maravilha, um abraço aí, pastor Roberto, viu? Meus queridos, nós vamos estar ouvindo mais uma belíssima canção e logo em seguida estamos voltando já com a palavra de Deus. Daqui a pouquinho você está ouvindo a mensagem do Senhor para a sua vida hoje. O nosso tempo é curto, o assunto aqui hoje foi apenas uma pincelada. Na verdade, o assunto vai vir mesmo na próxima vez que o senhor vier aqui. Amém. É que nós vamos puxar esse assunto à tona. Falar um pouquinho de Gog, Magog, essas grandes potências que vão estar surgindo, que a gente sabe que está surgindo aí. Né? A gente está observando aí a ascensão da China, a ascensão de alguns países, que a gente sabe que tem muito a ver com Gog, Magog, essa história que fala da escatologia. Né? Aquela guerra que a gente conhece da Armagedon, onde algumas aves de rapina já estão, não são o seu habitat natural, e os cientistas estão preocupados por que elas estão se juntando e se adaptando ali na planície de Israel. Enfim, o assunto ele é bem amplo, né? Vamos estar ouvindo a canção, volto já, não saia daí. Uma batalha sangrenta, um soldado foi ferido e perdendo muito sangue não podia lutar. E disse ao seu companheiro: venha me matar ligeiro, eu não posso mais andar. E disse ele: eu não posso, vou pedir ao comandante, deixa ele ordenar. O sangue está correndo, não decido sozinho, tenho que me consultar. Soldado ferido, o rei conta contigo. Mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferido, o rei manda lhe dizer: a guerra está se acabando, vence mais essa batalha, o rei conta com você. Quando o comandante soube o que tinha acontecido, em meio a uma batalha um soldado está ferido. E pedi ao companheiro: venha me matar ligeiro, eu não posso mais sofrer. Enviou logo uma carta contando ao rei o que se passa, e o rei lhe respondeu: ó soldado ferido, você não pode morrer, o rei conta contigo. Soldado ferido, o rei conta contigo. Mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferido, o rei manda lhe dizer: a guerra está se acabando, vence mais esta batalha, o rei conta com você.
soldado leu a carta que recebeu de seu glorioso rei, trazido por seu mensageiro. Desembanhou a espada e convidou o companheiro para o inimigo enfrentar. Todos queriam saber o que tinha acontecido com o soldado ferido. Na carta do rei estava escrito assim: o rei conta contigo. Soldado ferido, o rei conta contigo. Mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferido, o rei manda lhe dizer: a guerra está se acabando, vence mais esta batalha, o rei conta com você. Maravilha, estamos de volta aí com o programa Luz para as Nações, hoje aqui juntamente com o pastor José Pereira, falando aqui sobre crises, né, e problemas antigos e soluções, problemas futuros também, né, mas soluções. Mas antes de continuarmos aqui, eu gostaria de dar aqui um anúncio, né, a campanha aí, restauração, né, a campanha restauração lá da igreja do pastor Antônio Rito, vai estar sendo do dia 19 a 30 de novembro, tá? Dia 19 a 30 de novembro, nós estamos com esta campanha aqui, lá na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 10, Congregação Jardim Fátima. Está lá na rua Ana Lúcia, né? Número 111, Jardim Fátima. Vai estar pregando quinta-feira, pastor David White. Oh, maravilha, amigo seu, viu? Vai estar pregando lá. Quem vai estar traduzindo ele é o pastor Edi, né, que Deus vai estar fazendo a tradução. Um abraço para todos. Está aí a equipe toda, o pastor Zé Wellington dá o seu apoio, né, o pastor Antônio Rito é o coordenador deste trabalho, né, que Deus possa estar abençoando aí todos. Então não falte, compareça todas as quintas, vai estar tendo essa campanha a partir das 19h30. Seria muito bom você estar ali com seu propósito diante do Senhor, para que Deus possa estar restaurando. Restaurando o quê? Aquilo que você precisa ser restaurado. Às vezes a própria vida, às vezes o seu emprego, às vezes o seu lar. Não, você sabe o que você precisa. Vai lá, Deus tem a palavra para o seu coração. Pastor David White, um grande pregador, um homem de Deus, né? Gente boa. Então, está aí o recado, viu? Não falte, participe. Campanha da restauração, dia 19/10 até o dia 30/11. Todas as quintas-feiras, ali estará uma mensagem de Deus para o seu coração. Então, não perca, vamos lá. Meus queridos, estamos aqui de volta com o pastor José Pereira. Agora, fazendo aquela conclusão, né, pastor Pereira, sobre o que nós estamos comentando aqui. E eu já gostaria de, não somente o senhor fizesse uma conclusão, mas também trouxesse uma palavra para o coração daqueles que estão nos ouvindo, dos nossos internautas. Eu quero responder aqui uma pergunta aqui de um internauta. Pastor Antônio Rito, nosso companheiro aqui, que faz o programa comigo. É? Isso. Prazer, pastor Antônio, responder a sua pergunta. Ele pergunta assim: pastor José Pereira, quando falamos em bênçãos, no Velho Testamento, tem diferença no Velho Testamento? Deus diz aos judeus: onde colocar a planta do vosso pé, eu tenho vos dado? Se há uma diferença entre... se há alguma diferença... Eu entendi a sua pergunta, irmão. Eu vou responder, pastor. Quando Deus falou esta frase a Josué, Josué estava fazendo as suas excursões militares para conquistar a Palestina. Quando Deus disse assim: onde colocar a planta do vosso pé, aí vos tenho dado, Deus estava dizendo para Josué: o limite das vossas conquistas, quem vai dimensionar é vocês. Se vocês atravessarem o Jordão, fizerem as guerras, expulsar os inimigos,
aí será o limite de vocês. Se vocês ficarem aquém do Jordão e não se mover daí, vocês vão ficar só com essa congregaçãozinha mesmo. Lá em Números capítulo 6, versículo 24, este é o versículo que eu quero dar como base ao meu conselho quando se trata de prosperidade, quando se trata de bênção na vida do cristão. Deus abençoa o cristão desde que haja princípios legais. No mundo espiritual existem leis onde deve ser obedecida, e essas leis, quando elas são obedecidas, logo a prosperidade alcança o cristão. Correto. E quem é que dá o entendimento das pessoas? Quem é que dá o entendimento ao ser humano? É o próprio Deus. Está escrito lá em Número, aquela frase lá, quando Deus diz assim para Moisés: assim abençoará Arão e os seus filhos, a congregação de Israel. O Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Ora, eu levanto a expressão levantar o rosto ou resplandecer, são duas expressões, levantar e resplandecer. A primeira é resplandecer. Quando Deus orienta Arão a dirigir esta frase à congregação, que seria hoje uma bênção apostólica, né? Sim. E quando termina o culto, nós pastores dirigimos uma bênção apostólica à congregação. Mas no Antigo Testamento, na tenda, essa era a bênção que Arão dirigia à congregação. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Resplandecer do rosto, numa explicação bem clara, é como se o sumo sacerdote estivesse dizendo assim, que o Eterno, ele coloca o cérebro dele dentro do teu cérebro, para que você tenha esclarecimento, entendimento. Em tudo que você for fazer, você seja uma pessoa esclarecida. Interessante. Então você vai ser bem sucedido no campo, você vai ser bem sucedido lá junto à tua fazenda, cuidando das tuas ovelhas, você vai ser bem sucedido na vida conjugal, você vai ser bem sucedido na vida ministerial e vai ser bem sucedido até no alimentar-se. Para isso existe a Torá, a lei de Deus, que orientava a nação a se alimentar para evitar certos tipos de doenças. Pois bem, então, existem regras, leis, né, no mundo espiritual. Deus não mudou, Deus é o mesmo. E aproveitando esta pergunta aqui do pastor, eu já quero entrar na mensagem, porque nós estamos tratando de esclarecimento, né? Correto. A crise, ela só vai ser amenizada com o esclarecimento de Deus. Se você estiver em crise, enquanto você não for iluminado pela verdade, você não vai sair da crise. Eu quero usar como base o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preguei este versículo muitas vezes na rua, em cima dos púlpitos, muitas vezes eu preguei esta frase, e às vezes até já ouvi. E comecei a questionar comigo mesmo, o que é ser liberto? O que é libertação? Até que eu cheguei a uma conclusão que a libertação é a ação que liberta a liberdade cativa. E como eu posso ser liberto? Eu só posso ser liberto quando eu obtenho informações que me levam a eu tomar uma iniciativa. Por isso é que existem muitas pessoas escravas, porque elas não são bem informadas. E a palavra ignorância na língua grega quer dizer trevas. Escuridão, o problema é sério. A ausência da informação. E a Bíblia Sagrada diz que o diabo, ele é o príncipe das trevas. Ele não é rei, porque tem muita gente que diz que o diabo é o rei das trevas. Não existe rei das trevas. A Bíblia chama ele de príncipe. Ele é o príncipe das trevas. Quer dizer, quanto mais ignorante o cidadão for, mais força ele dá para Satanás. E quando se trata de escravidão no mundo espiritual, nós podemos fazer aqui uma análise, um paralelo, uma analogia. Onde está a base de um governo corrupto? A base de um governo corrupto está na ignorância do eleitor. Exatamente. Por que as nações que têm líderes corruptos não investem na educação? Porque não quer ver o cidadão bem informado. Porque a partir do momento que ele ficar informado... Exatamente. Não quer, porque a pessoa inteligente, ela causa um problema para o governo corrupto. Ela
Ninguém consegue escravizar uma pessoa que é informada. Correto. Jamais ele será refém. Então o governo corrupto não investe na educação porque não quer ter os filhos inteligentes. Então eles se tornaram o quê? Refém. Refém daquilo que ele quer, da sua ideologia. Exatamente. Aí eles implantam, os governos corruptos implantam, porque isso é geral no mundo, implantam uma cartilha escolar e você sabe que as escolas hoje estão na UTI, né? Principalmente quando se trata de educação e com as máquinas quebradas. Quando se trata aqui no Brasil de educação, aliás, de escola pública. Pois bem, mas tratando-se da vida espiritual, a Bíblia Sagrada, ela é o livro dos livros, é o livro que nos traz esclarecimento, porque nela contém informações sobre o eterno, contém informação da raça humana, contém informação dos céus, do inferno, e aponta também a solução. Essa é a verdade. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Como você pode ser livre? Somente buscando informação, meu amigo. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele esteve aqui neste mundo. Seu ministério durou 3 anos aproximadamente. E ele veio com uma missão, que foi salvar a humanidade, salvar o homem. João Batista testificou dele dizendo assim, João Evangelista, quando fala de João Batista e fala de Jesus, ele diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. E que luz era esta? Ele diz: a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Em outra passagem bíblica, lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 5, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Em outra passagem ele diz: quem me segue não andará em trevas. Existem pessoas que estão seguindo Jesus e estão nas trevas? Não, nas trevas espirituais não. Existem algumas pessoas que elas estão seguindo a Jesus, elas não têm tantas informações, tantos esclarecimentos. Mas elas estão na luz espiritual, porque a maior revelação que um ser humano pode receber na vida é a revelação da salvação eterna. É saber Aleluia. Que se o corpo dele tomba hoje aqui, ele vai estar amanhã, na eternidade. Ele vai estar, se o corpo dele tombar aqui hoje, ele vai estar na eternidade. Naquele momento ele já passa. Exatamente. Então, esta é a maior revelação. Jesus até falou mesmo para os seus discípulos, naquela missão, quando ele enviou os 70, e eles fizeram milagres, e voltaram tudo alegres, expulsaram os demônios. E Jesus se alegrou no espírito e disse: não se alegrai por estas coisas, porque os demônios se submetem, porque vocês expulsaram os demônios, porque curaram os enfermos. Mas antes alegrai-vos, porque o vosso nome está inserido lá no livro da vida. No livro da vida. E ele se alegrou e disse: graças, Pai, eu te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos. Entre aspas aqui, tá? Entre aspas. E as revelaste aos pequeninos. Tem tanta gente que se julga inteligente, mas ainda não conhece, não sabe do seu futuro e nem tem esta convicção. E às vezes a pessoa é uma pessoa letrada, mas não tem convicção do que pode acontecer com ele no dia de amanhã. E eu quero dizer para você, meu amigo, deixar aqui esta mensagem para você. Não existe um outro caminho que leve o homem ao céu. Somente Jesus Cristo, Filho de Deus. Foi ele que cumpriu a missão para salvar a humanidade. Não é as tuas obras, não é a esmola que você dá. Isto faz parte dos teus atos como um benfeitor da humanidade. No entanto, não são estas coisas que salvam o ser humano. Quem salva o homem é a fé em Jesus Cristo. João Evangelista escreveu no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esta foi a ideia que Jesus mandou pregar. Porque a palavra
Evangelion, do grego, quer dizer boas novas, novas. boa notícia, boa ideia. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, após ser crucificado, após ressuscitar, ele comissiona ao seu discípulo esta missão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Verdade. Quer dizer, só existe, tem duas opções para o ser humano. Ou ele crê para ter os seus pecados, a sua dívida anistiada, ou então ele prevalece na sua incredulidade para ter a sua sentença lavrada. E alguém diz assim, mas Deus não condena ninguém. Claro, Deus não condena ninguém. Mas Deus estabelece regras e princípios. E debaixo desse princípio, debaixo dessa lei que o próprio Deus estabelece, ele dá uma oportunidade ao ser humano. Por exemplo, está lá no contexto de João capítulo 3, que Deus a ninguém condena. Mas, se você como uma pessoa que se sente culpada dos teus erros, você que não tem esperança, endurecer o seu coração e dizer assim, eu rejeito Deus. Sabe o que você está fazendo? Você está sendo juiz da sua própria causa. Exato. Deus entrega o juiz da própria causa nas suas mãos. Se você rejeitar, Sim. você está lavrando a sua sentença. Com as próprias mãozinhas. Deus jamais vai te forçar você a crer nele. Jesus jamais vai forçar você a crer nele, de maneira nenhuma. Está aí, o papel. É como se Deus chegasse aqui com uma carta aqui, com um documento, e dissesse assim, olha, esse documento aqui, se você assinar, você vai ter um acesso lá no céu. Você morrer hoje, você vai para lá. Vai para o paraíso, vai lá para debaixo do altar de Deus, em algum lugar você vai. Mas se você não assinar, azar seu. Então você escolhe céu ou inferno. E Jesus morreu, exatamente, foi morto com um propósito: salvar a humanidade. Lembramos que Jesus estando na cruz tinha 2 malfeitores. A Bíblia não diz que eram ladrões. Talvez algumas traduções por erro de português Diz que é. falem. Mas os romanos não crucificavam ninguém simplesmente por ser ladrão. O que dá mais de entender que os malfeitores ali eram revolucionários. Homens que iam para poder. Eram opositores de Roma. Foram crucificados. E um deles, indagando, disse, tu não tem... Se tu és o Cristo, salva a ti e a nós também. Mas o outro respondeu, disse, não temes a Deus estando na mesma situação, não está vendo que esse homem é justo? E disse, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Salvação, né? Revelação, ele recebeu a revelação Na da hora. salvação. Ele recebeu a revelação que existia um céu, que existia uma eternidade com Deus. E isto é triste, né? Porque o mundo está desviado de Deus, e a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. Então, o meu conselho aqui para você, nesta tarde, o Evangelho, ele esclarece o ser humano. Se você quer ser uma pessoa livre das opressões de Satanás, não tem outro caminho. Se você não tem certeza da tua salvação, não tem outro caminho. Jesus é a solução. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único mediador. E ponto final. Não existe intermediário além dele que conduz o homem a Deus. Aleluia. Maravilha. Maravilha. Pastor Pereira, essa mensagem que o senhor está trazendo aqui, ela fala bem contundente àqueles que... Eu estava conversando com a irmã Teresa quando vimos para cá, que não querem acreditar na existência de Deus. Ainda que ele saiba que ele existe, mas ele quer dizer que não. Ora, quando se trata da existência de Deus, eu não preciso provar que Deus existe. Entendeu? Tampouco eu. Primeiro, Deus não está nem aí com você. Se você creia ou não. Se você acredita ou não. Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele é e pronto. O interessante é que as pessoas acreditam que o homem veio de um macaco. Não é verdade? Uhum.
Interessante que na minha família, eu nasci em 1968, de lá para cá, nunca nasci uma pessoa de cauda na minha família. Graças a Deus, e nem na minha. Interessante que as pessoas creem que tem cemitério, né? Sim. Aqui em São Paulo, qual cemitério tem? As pessoas creem que tem a morte, né? É que tá aí, né? Interessante. Mas elas querem contestar que Deus não existe. É uma grande bobagem, né? Aí é onde a Bíblia fala, Deus, Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele diz assim que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Por isso ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. E ele escolheu as que não são para confundir as que são. Maravilha. Amém. Meus queridos, você, internauta que está aí do outro lado, você ouviu aí a palavra de Deus numa forma de mensagem falada, simples. Eu quero te convidar para que você, onde você esteja, se você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, faça isso hoje. Entregue a sua vida ao Senhor. Deixe Ele te conduzir. Quero agradecer aqui a visita do nosso querido pastor José Pereira. Amém, meu querido. Amém. Foi um prazer tê-lo conosco. Aos nossos internautas que estiveram aí nos ouvindo, não deu para falar o nome de todos aqui, mas que Deus abençoe grandemente. Irmã Tereza, as suas considerações aí para os nossos internautas, os irmãos que estão nos ouvindo, a irmã Helena, né? Os irmãos que estão lá na Espanha, lá em Portugal, que estão nos ouvindo, que Deus abençoe a cada um de vocês. Irmã Tereza, fazendo suas considerações. Quero agradecer. Eu faço das palavras do pastor Lindório as minhas palavras, né? São os mesmos amigos, são os mesmos parentes. Pessoas. Então, faço das palavras dele as minhas palavras. Que Deus abençoe a todos. Família da irmã Helena, que está aí toda reunida. Que bênção, né? Todos juntos aí, com certeza almoçando aí. Guarda um pratinho para mim que eu estou passando por aí, viu? Nós vamos estar ouvindo mais uma belíssima canção na voz do trio Ágape com a canção Hebron. Falando lá da conquista, né, das terras, aquilo que justamente você estava pregando aqui, o senhor estava pregando aqui, quando Josué, Deus disse, onde pisar a planta do teu pé, eu te darei, né, conquiste, né? E essa canção fala de Hebron, né, quando o companheiro de Josué, né, Caleb, ele diz, olha, eu quero ir as montanhas de Efraim, Hebron, eu vou subir aí, eu vou conquistar. Então fala de conquista. Nós então vamos estar ouvindo aí, na voz do trio Ágape, esta última canção, Hebron, e finalizando, nós estamos voltando, orando por você e encerrando a nossa programação. Não saia daí, volto já já. Alcançar e ainda forte quero estar, dure o tempo que durar. A palavra do Senhor, vazia ela não irá voltar. Deus de Israel é o Deus de heranças, Ele é o mesmo e não mudará. Que dure um dia ou 45 anos, aquilo que é meu sei que vai chegar. E se houver gigantes na minha herança, eu não vou temer, expulsarei todos de lá. Deus de Caleb é o Deus que está comigo, eu não vou temer. Terão que se afastar de lá. E se houver gigantes na minha herança, eu não vou temer, expulsarei todos de lá. Deus de Caleb é o Deus que está comigo, eu não vou temer, e vou conquistar. E o dia eu sei que vai chegar, e promessas alcançar, e ainda forte quero estar. Dure o tempo que durar, a
Palavra do Senhor, vazia ela não irá voltar. Deus de Israel é o Deus de heranças, Ele é o mesmo e não mudará. Que dure um dia ou 45 anos, aquilo que é meu sei que vai chegar. E se houver gigantes na minha herança, eu não vou temer, expulsarei todos de lá. Deus de Caleb é o Deus que está comigo, eu não vou temer, terão que se afastar de lá. E se houver gigantes na minha herança, eu não vou temer, expulsarei todos de lá. Deus de Caleb é o Deus que está comigo, eu não vou temer, eu vou conquistar. Aleluia, maravilha. Você ouviu aí a belíssima canção na voz do trio Ágape, né? Meus queridos, estamos chegando a mais um finalzinho de programa. Quero agradecer a cada um de vocês pela permissão que vocês nos dão de entrar na sua casa. Quero agradecer mais uma vez aqui a vinda do pastor José Pereira, que esteve aqui conosco hoje num bate-papo. Não foi uma entrevista, foi um programa assim, sem um critério elaborado, mas apenas para a gente bater o papo aqui, descontraindo um pouco e falando das verdades bíblicas, aquilo que é necessário ser falado. Porque eu creio, pastor Pereira, que há muitas verdades que há pessoas que não têm coragem de falá-las, né? Mas nós vamos estar encerrando a nossa programação. Quero pedir ao pastor Pereira que faça suas considerações finais e ore pelos nossos companheiros internautas. Quero mandar um abraço para a nossa querida irmã Marina, né? Irmã Marina Pereira, que Deus abençoe, né? Então o pastor Pereira estará fazendo as considerações finais. Estamos encerrando a nossa programação e até sábado, se Deus assim permitir. Eu quero enviar um beijo aí para minha querida esposa, irmã Marina Bezerra, e também enviar um abraço ao meu amigo pastor Edivaldo Gomes, lá na cidade de Vanderlei, no lindo estado da Bahia. Deus te abençoe, pastor. Deus abençoe o pastor Lindório. Amém. Irmã Tereza. Também a nossa irmã que está ali no controle ali. Irmã Adriana que está ali no... Essa, nossa tecnóloga. Está ali no controle ali dos computadores. Deus te abençoe, minha irmã. Eu quero agradecer ao Senhor por ter me trazido aqui. Que Deus abençoe também nossos internautas que participaram conosco, enviaram perguntas e assistiram o programa e ouviram a mensagem de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, assim esperando em uma nova oportunidade. Neste momento estaremos orando em favor de todas as pessoas que nos assistem e quero aí convocar os irmãos para orar pelo Brasil, porque o Brasil precisa muito de nossas orações. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui nesta tarde, tendo assim, ó Deus, a oportunidade de anunciar a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre todos os irmãos que assim assistiram, estiveram conosco através da internet. Te pedimos, ó Deus, também uma bênção especial sobre o Brasil. Que o Senhor continue abençoando as nossas autoridades constituídas por Ti. Que o Eterno conceda luz ao entendimento de cada um deles para que pratiquem a justiça. Deus, continua guardando os teus filhos, continua guardando o pastor Lindório, continua guardando a irmã Tereza, a irmã Adriana e todos os irmãos que fazem parte deste seleto grupo que aqui realizam programas, que estão sempre anunciando a Tua palavra. Que o Senhor continue nos abençoando e concedendo a todos um bom final de semana. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Meus queridos, hoje nós tivemos aqui como fundo a cidade de Vitória da Conquista. Eu coloquei hoje porque minha esposa é desta cidade, então fazendo aqui homenagem a ela, eu coloquei a cidade de seu nascimento. Mas até sábado, se Deus assim permitir, voltaremos, não é assim, irmã Tereza? Em nome de Jesus.
com o programa Luz para as Nações. Irmão pastor Antônio Rito, sábado que vem, quero o senhor aqui junto comigo, viu? Que Deus abençoe grandemente e boa estadia aí em Minas Gerais. Gente, até sábado. Desde o começo do mundo existem as escrituras. Por esse globo terrestre já se fez muitas leituras. Já escreveram poesia, romance e livro de guerra. Hoje eu vou falar do livro mais importante da Terra. O livro que me refiro, se quiser saber o nome, é o mapa da estrada, o mais temido dos homens. Esse livro mostra o rumo, a partida e a chegada. Ele é o maior do mundo, é a nossa Bíblia Sagrada. Muita gente já tentou falar que tudo era mentira, que não tinha fundamento o livro da profecia. Na verdade, até hoje ninguém pôde impedir, pois tudo que está escrito continua a se cumprir. Avançando em sua frente, serve como experiência que a Bíblia é verdade. O avanço da ciência se tornou realidade. Para ser objetivo dessa forma, creio eu, a Bíblia é mais que um livro, é a palavra de Deus. É comida pro faminto, é água para o sedento, pois tudo que está escrito na Bíblia tem fundamento. Mas existe uma promessa que nem a todos agrada. Cristo vem buscar o povo, é a sua igreja amada. Quando isso acontecer, quem ficar aqui vai crer na nossa Bíblia Sagrada. Eres la alternativa.